Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar sobre mecanismos fisiopatológicos das doenças crônicas não transmissíveis. É com grande entusiasmo que inicio essa jornada com vocês, explorando um tema de suma importância para a saúde pública. Hoje, vamos nos aprofundar sobre o diabetes tipo 2, desvendando os complexos mecanismos que levam ao desenvolvimento dessa doença. Preparei uma apresentação rica em informações e insights relevantes e convido a você a engajar nessa discussão. Prestar atenção nos detalhes é crucial para entendermos a fisiopatologia do diabetes tipo 2 e assim construindo um futuro mais saudável. Então, vamos juntos desvendar os mistérios dessa doença e fortalecendo os conhecimentos? Então, a princípio, quero apresentar as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Rafael de Macedo, que vos fala, Maria Eduarda Souza Silva, Natália Alves e Lara Vitoriano, todos sob a supervisão da professora doutora Amanda Marcelino, que também está orientando este evento como um todo, e o que de fato vamos falar. Aqui eu trouxe um sumário com os tópicos que vamos abordar, desde o que é a diabetes tipo 2 até os papéis da insulina, de seus receptores, inflamação crônica, enfim, vou passando esses tópicos até chegar na conclusão. Vamos lá? O atual cenário vem passando por grandes mudanças, entre elas a alimentação e hábitos de vida, que tem preocupado profissionais da saúde. Observa-se que o aumento do sedentarismo relacionado à alimentação inadequada provoca várias doenças, dentre elas a diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma condição patológica marcada por níveis elevados de glicose no sangue, resultante de anomalias na produção e ou funcionamento da insulina. A doença é considerada crônica, mas não transmissível, e vem caracterizando-se como uma epidemia mundial, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. O diabetes mellitus é a terceira maior causa de morte no mundo, sendo uma doença séria e que requer cuidados específicos. A prevalência de diabetes mellitus aqui no Brasil é de entre 7 a 7,5%, e considerando novos ajustes eh, relacionados à diabetes, permaneceu a idade de risco maior ou igual aos 40 anos, escolaridade menor que 8 anos de estudo e estado conjugal os não casados. Obesidade, sedentarismo, comorbidades associadas à hipertensão e altos níveis de colesterol, bem como a procura de serviço de saúde, são fatores que corroboram para o desenvolvimento dessa doença. Aqui eu trouxe um gráfico elaborado pelos autores a um nível global, que basicamente, a cada 10 segundos, a diabetes mata uma pessoa, a cada 5 segundos, uma pessoa desenvolve diabetes, e a cada 30 segundos, o indivíduo com diabetes perde um membro. Isso eu vou falar no futuro sobre as alterações voltadas à pele e a má circulação, uma ferida que não cicatriza, é, uma oxigenação inadequada, pode levar a sérias complicações, como a síndrome do pé diabético, pé de Charcot, enfim, que no futuro pode gerar, sim, uma amputação. Falando agora sobre resistência à insulina, ela precede o diabetes mellitus, pela ineficiente ação da insulina plasmática em concentrações normais, o que resulta em uma hiperinsulinemia compensatória para manter as concentrações de glicemia dentro da normalidade. No entanto, quando o equilíbrio é rompido, instala-se o diabetes mellitus. Além de comprometer a adequada captação periférica da glicose, a resistência à insulina pode comprometer a gliconeogênese hepática e a inibição da produção da lipoproteína de muita baixa densidade, ou seja, o VLDL. E qual é o papel dos receptores de insulina? As proteínas localizadas na membrana plasmática das células-alvo, como as células musculares, adipócitas e hepáticas, quando a insulina se liga a esses receptores, ocorre uma ativação de uma cascata de sinalização intracelular que facilita a captação de glicose pelas células, promovendo a redução dos níveis sanguíneos de glicose. Essa ação é essencial para o armazenamento
de glicose no fígado, como o glicogênio, e no tecido muscular, além de regular o metabolismo de lipídios e proteínas. De glicose e lipídios afetam o metabolismo. Os indivíduos com excesso de peso corporal e que apresentam maior proporção do tecido adiposo do tipo visceral produzem hormônios e citocinas como a restina, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que aumentam a resistência da insulina, por diminuir a capacidade de captação celular e da glicose. O excesso de glicose resulta em sobrecarga para as células. Isso causa danos aos receptores de insulina. Isso prejudicando assim as vias de sinalização intracelular, reduzindo a eficácia da insulina. Falando agora sobre a inflamação crônica, a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, né, a TNF-alfa, e a interleucina 6 e IL-6, relacionadas ao processo. Falando agora sobre a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 6 e L6, pelo tecido adiposo, é um processo importante no contexto da inflamação crônica associada à obesidade e outras doenças metabólicas. O tecido adiposo, além de atuar como reserva de energia, é considerado um órgão endócrino e secretam várias substâncias, incluindo citocinas e hormônios e adipocinas. Quando o tecido adiposo se expande, especialmente em caso de obesidade, ocorre uma alteração de seu funcionamento, levando, assim, a uma maior produção e liberação de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e L6, e esse fenômeno tem várias implicações para a saúde. A resistência à insulina, o TNF-alfa e a L6 desempenham papéis importantes na produção e resistência da insulina, que pode levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. A resistência à insulina é um processo em que as células do corpo, principalmente as musculares e hepáticas, elas se tornam mais sensíveis à ação da insulina, um hormônio fundamental para o metabolismo da glicose. Isso leva a um aumento dos níveis de glicose no sangue, uma característica importante do diabetes tipo 2. O TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, juntamente com a interleucina 6 e L6, são citocinas inflamatórias que desempenham um papel crucial nesse processo, especialmente no contexto da obesidade e inflamação crônica de baixo grau. Vamos entender mais sobre como essas citocinas contribuem para a resistência da insulina. Associando agora aos impactos sistêmicos, tem-se o sistema cardiovascular. A hiperglicemia crônica promove a disfunção endotelial, estresse oxidativo, inflamação e aterosclerose. Além de estar associada à dislipidemia, a hipertensão sobrecarregam o sistema cardiovascular. Esse aumento da formação das placas de ateroma gera um maior risco de infarto do miocárdio, de AVE. A rigidez vascular e hipertensão contribui para a insuficiência cardíaca. Nos rins, eh, tem-se a nefropatia, que são lesões nos rins, e a progressão para a doença renal crônica. A nefropatia diabética é uma complicação grave do diabetes que afeta os rins, causada pela hiperglicemia crônica, danos oxidativos e inflamação. Sintomas incluem a perda de proteínas na urina, hematúria, edema e fadiga. E por que é afetado? A hiperglicemia danifica os glomérulos, que são os títulos renais, enquanto a hipertensão agrava o estresse mecânico nos vasos renais. A microalbuminúria, perda das proteínas na urina, é um sinal precoce de lesão renal. E a progressão para a insuficiência renal crônica pode levar à necessidade de hemodiálise. No sistema nervoso, os níveis elevados de glicose lesam os nervos periféricos e reduzem o fluxo sanguíneo para esses tecidos. A perda da sensibilidade, risco de úlceras nos pés. Por isso que é recomendado que os pacientes diabéticos utilizem sapatos mais confortáveis
Porque, por causa dessa perda da sensibilidade, podem não perceber se, por exemplo, o sapato estiver muito apertado, se tiver uma pedrinha ali, pode gerar assim uma ferida, que pode evoluir para algum pé diabético, um pé de Charcot da vida, gerando amputação. Por isso que essa necessidade dessa orientação. É, e a dor crônica ou formigamento associada à disfunção nervosa e periférica. A saúde mental associada à depressão, ansiedade, ou seja, essa preocupação constante da avaliação, dessa mensuração dos níveis de glicose do sangue. Entenda que os pacientes diagnosticados com diabetes, até ontem, eles estavam tendo uma alimentação. De ontem para hoje, que foi diagnosticada essa diabetes, né? Espero de tempo. é, a alimentação teve que ser alterada, ou seja, ele tinha um estilo de vida diferente. Ele se portava de jeito diferente. Comia doce, comia bolo, ia para as festas, tomava refrigerante. E de uma hora para outra ter que tirar isso, isso faz com que a qualidade de vida associada à saúde mental faça com que esse paciente não seja tão adepto ao tratamento e aos medicamentos. Por isso, a importante é, avaliação dos níveis da depressão e ansiedade. Os olhos têm-se a retinopatia diabética e catarata e glaucoma. E por que é afetado? A hiperglicemia lesa os pequenos vasos sanguíneos da retina, causando microaneurismas, hemorragias e edema macular. A redução da acuidade visual devido ao edema macular e o descolamento da retina, ou cegueira em estágios avançados da doença. A pele, como eu já vinha citando ao decurso do trabalho, é muito afetada pelas dermatopatias diabéticas, que incluem lesões cutâneas, infecções fúngicas, bacterianas frequentes. Alterações na microcirculação e no sistema imunológico comprometem a saúde da pele, gerando essas dermatopatias, essas infecções cutâneas, a xerose, que é a pele mais ressecada, enfim. E essa sensibilidade, essa falta de sensibilidade associada ao sistema nervoso faz com que desenvolva feridas, feridas que não cicatrizam, enfim. No sistema musculoesquelético, o diabetes mellitus tipo 2 pode ocasionar alterações no metabolismo de proteínas e no tecido conjuntivo. E como é afetado? A sarcopenia, que é a perda de massa muscular pela resistência à insulina, e a rigidez articular, bem como a síndrome do trem e a síndrome do túnel do carpo. Associado ao sistema hepático e digestivo, a resistência da insulina promove o acúmulo de gordura no fígado, retardando a motilidade gástrica, gerando esteatose hepática e gastroparesia. E por que a importância desse controle glicêmico? É, Isso previne ou retarda o aparecimento de complicações agudas e crônicas, promovendo uma maior qualidade de vida, devendo ser realizado de forma contínua e de apoio à equipe multidisciplinar. Ou seja, quando você controla esse nível glicêmico, você previne ou retarda o aparecimento de, por exemplo, de um possível diabetes. Às vezes um paciente que já tem um histórico forte de diabetes na família, ou percebe-se que os hábitos de vida dele já, já estão comprometidos, né? Uma alimentação inadequada, o sedentarismo. Então, uma educação de saúde forte previne e retarda o aparecimento dessas complicações. E como é que a gente faz esse controle, essa prevenção, esse retardeamento? Gerando uma alimentação balanceada, ou seja, a questão das fibras, ingesta adequada de água, proteínas, a atividade física regular, que melhora a circulação, principalmente nos membros inferiores, a atividade, a medicação, monitoramento frequente e acompanhamento médico. Concluindo, dando uma conclusão geral, a resistência da insulina ocorre quando a insulina não age de forma eficiente, mesmo quando em concentrações normais, e resulta na hiperinsulinemia compensatória. Fatores que agravam a resistência à insulina: excesso de tecido adiposo, de visceral, liberação de citocinas, diminuição da captação de glicose, inflamação crônica. Impacto sistemas,
sistêmicos dentro do sistema cardiovascular, renal, sistema nervoso e nos olhos, pele, sistema musculoesquelético e sistema hepático digestivo. E a importância do manejo e da prevenção, como alimentação, atividade física, medicação e monitoramento frequente, e o acompanhamento desse paciente. Por isso, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Espero que minha apresentação tenha sido clara e objetiva para vocês. Essas foram as referências utilizadas e desejo um ótimo evento para vocês. Até mais.